2023, Nossa Gente, Nosso Sucesso, nós trouxemos no quadro Qual é a Sua Sugestão? Um assunto que todo mundo pratica, e pratica praticamente quase todos os dias, que é a procrastinação. Por que a gente pratica a procrastinação? É quase que um trava-língua, né? Procrastinação. Nós somos procrastinadores. E aí, talvez a gente nem perceba, né, o que a gente está deixando para depois. A gente está sempre deixando alguma coisa que a gente está aí postergando para fazer, e aí a gente acaba deixando para o dia seguinte. É como aquela dieta que a gente fala que vai começar sempre na segunda-feira. Né? E a gente começa a dieta na segunda-feira, e aí depois do almoço a gente já parou com a dieta. Né? É praticamente isso que a procrastinação faz na nossa vida. E aí, pessoal, tem um lema dos procrastinadores, que é esse, olha. Por que fazer hoje o que você pode deixar para fazer amanhã? Então, quantas vezes a gente deixa coisas para fazer no dia de amanhã porque a gente achou alguma desculpa hoje para não fazer? Então, esse lema aí faz muito sentido nesse assunto que nós trouxemos para conversar um pouquinho com vocês. Mas aí, pessoal, por que a gente procrastina? Por que a gente deixa as coisas para depois muitas vezes? Porque a gente tem dificuldade de priorizar as coisas. Muitas vezes a gente deixa de dar prioridade para as coisas que precisam ser feitas. E essas coisas que são importantes vão sendo deixadas para trás. Um exemplo clássico que a gente pode dar nesse momento é o plano de carreira que a JORS oferece aos nossos colaboradores, por exemplo. A gente sabe que a gente tem degraus para subir. Só que num determinado momento vai ser exigido um conhecimento a mais do nosso colaborador, seja através de um curso, seja através de um nível superior. E aí, o que acontece? Quando esse colaborador ele chega num determinado degrau, para subir no degrau de cima, ele precisa, né, de mais conhecimento. E aí o que acontece? Nessa caminhada dele, ele não se preparou, né, com um nível superior, não se preparou com mais conhecimentos. Daí o que acontece? Ele vai perder, infelizmente, né, essa vaga que poderia ter sido dele. Né? Então, quando as oportunidades aparecem, a gente tem que estar preparado. Só que se a gente não pensar em se preparar, se a gente realmente não dar prioridade, né, que realmente essa coisa precisa, vai ficando para depois. E às vezes a gente vai perder oportunidade que não irão voltar mais, né? Porque nesse caso que eu dei, se esse colaborador que está nesse degrau de baixo, ele não consegue subir por de cima porque ele está sem o conhecimento necessário, o que vai acontecer? Se a empresa não tiver nenhum outro colaborador preparado para essa vaga, a gente vai ter que contratar um profissional de fora. Né? Então, o que acontece? Aquele colaborador que poderia ter sido, né, contemplado com essa nova vaga, infelizmente não vai, né, aproveitar essa oportunidade. E aí o que acontece? Deixou de priorizar as coisas, né? Deixou de estudar, acabou perdendo muito tempo com outras coisas e o tempo não para, né? O tempo vai passando e o que acontece? Infelizmente, se a gente não priorizar o que a gente precisa fazer, a gente perde oportunidades que a vida nos oferece e às vezes é uma vez só. E aí, temos também aqui um outro ponto para conversar. A procrastinação, será que ela é causada pelo mal da vida moderna? O mal da vida moderna hoje, a gente não pode só culpar, né, o celular, né, porque a gente tem ali o celular a todo momento, a gente está ali sempre em rede social, a gente está perdendo tempo muitas vezes, que a gente poderia estar aproveitando em outras coisas mais importantes, porém, a gente está aí muitas vezes muito ligado a essa questão, né, do mal da vida moderna, que hoje, né, não pode ser só ele o culpado, mas a gente pode dizer que realmente grande parte do tempo que a gente perde é em celular. Né? Muitas vezes, né, com informações que não vão nos ajudar em nada. Mas o que acontece? A gente não se toca na hora, a gente perdeu tempo, né, com rede social ou coisa de outro tipo, sem importância, e deixamos de priorizar o que precisava ser feito. Né? Então, um ponto que merece muita relevância nesse assunto da procrastinação, realmente é essa questão. E aí, olha para vocês verem que a procrastinação, ela é
fruto de estudo de muitas pesquisas. Porque a procrastinação é um mal do ser humano. Todo mundo já deixou alguma coisa de lado em algum momento. E aí, nesse estudo, foi identificado que o cérebro humano se rende à procrastinação, porque tem preferência pela recompensa imediata. Por isso, tende a lutar com tarefas que prometem vantagens futuras em troca de esforços no presente. Vejam, para deixar de procrastinar, nós temos que lutar com o nosso próprio cérebro. Por quê? O nosso cérebro prefere que a gente faça coisas que a gente vai ter recompensa agora. Se a gente tem que fazer algo agora, porém a recompensa vai vir lá no futuro, a gente tem uma barreira dentro do nosso próprio cérebro. Olha que interessante que é quando a gente para pensar nesse assunto aí da procrastinação. Então a gente não deixa de procrastinar à toa. Realmente a gente tem um estímulo do nosso próprio cérebro. Olha que interessante que é. Quando eu estava preparando esse assunto, né, que eu vi a quantidade de pesquisas que tem referente a isso, eu falei assim, poxa vida, né, não é à toa que é um mal da humanidade deixar para depois, porque a gente tem dificuldade em fazer coisas agora para ter recompensas no futuro. Então, quando eu penso que eu tenho que me esforçar agora, né, por exemplo, eu tenho que fazer uma faculdade, tenho que fazer um curso para ter mais conhecimento. O que acontece? O meu esforço é agora. Porém, a minha recompensa vai vir lá na frente, quando eu puder realmente estar numa vaga que precisa desse conhecimento. Olha para vocês verem que interessante que é essa questão do nosso cérebro. Mas nós não trouxemos esse assunto da procrastinação para deixar todo mundo mal, né? Deixar todo mundo pensando no que deixou de fazer, né? Nós trouxemos esse assunto porque a gente precisa realmente ter um ponto de partida para começar as coisas. Porque se a gente se acostuma a deixar tudo para depois, quando a gente vê, nós não priorizamos nada, nós não conseguimos, né, evoluir no que a gente precisava, tá? Mas a gente tem que evitar sentimentos negativos, porque não adianta ficar se lamentando pelo que já deixou de fazer. Né? A gente precisa realmente, a partir de agora, colocar um start naquele nosso objetivo. Então, se eu não estudei até agora, se eu sei que eu preciso de um nível superior, por exemplo, mas até agora eu não estudei, começa a partir de agora planejar isso daí na sua vida, mas que seja um planejamento que você realmente comece. Porque se a gente fica com esse sentimento, né, de deixar tudo para depois, né, a gente pensa que amanhã a gente faz, aí amanhã a gente não faz também, na semana seguinte a gente faz, no mês seguinte a gente começa e quando a gente vê, passou o ano e a gente não fez nada no decorrer do ano todo, porque a gente pensou em deixar para depois, né? Mas o importante nesse assunto é saber que a gente precisa ter um ponto de partida, a gente precisa começar, né? E para isso a gente tem que realmente refletir o que a gente está deixando de fazer, né? O que eu poderia já estar fazendo, né? Qual é a barreira que eu estou encontrando para começar isso, sabe? Então a gente tem essa reflexão dentro desse assunto. E aí, olha para vocês verem que a procrastinação está ligada também à nossa questão do amor próprio. Por quê? Para a gente pensar, né, sobre isso, por exemplo, a CIPA trouxe hoje uma recomendação que com esse calor é necessário que a gente tome muita água para a gente se hidratar. Eles trouxeram essa recomendação para a gente. Só que é uma coisa que todo mundo sabe. Só que o que acontece, muitas vezes, a gente deixa para depois. A gente sabe que precisa tomar água, só que daí a gente está ali envolvido fazendo uma coisa ou outra, quando a gente vê, nem água a gente tomou. Acontece isso no nosso dia a dia. E aí é falta de amor próprio? A gente não reconhece isso, mas acaba sendo porque a gente está procrastinando a nossa própria vida, nossos próprios cuidados. A gente sabe que precisa praticar exercício físico para melhorar a nossa saúde. O que a gente faz muitas vezes? Vai deixando para amanhã. Amanhã eu começo. O mês seguinte eu vou me matricular numa academia. A semana que vem eu vou começar a fazer uma caminhada. E aí... A pessoa tem que andar, o que acontece? Demanda um pouco de esforço, o nosso cérebro já fala, opa, é melhor ficar no sofá.
Né? Então, gente, olha para vocês verem quanta coisa a gente deixa para trás que é referente à nossa própria vida. E aí, pensando sobre isso, quantos compromissos a gente assume com outras pessoas? Por exemplo, você combinou com um amigo, né, de sair para balada aí. E aí você cumpre aquilo que você prometeu ali, não cumpre? Ou vocês deixam todo mundo esperando vocês? A gente cumpre o que a gente promete para outras pessoas. Só que o que a gente promete para a gente mesmo, a gente deixa para depois. E aí, será que falta amor próprio? Será que a gente está tendo consciência nisso? Mas a procrastinação nos leva também à falta do amor próprio com a gente mesmo. Então, para complementar esse assunto, que merece bastante reflexão, mas é uma reflexão que a gente precisa fazer com os nossos objetivos mesmo, de pensar o que a gente está deixando para depois, o que será que a gente pode fazer para começar, né, o que a gente precisa fazer. Nós vamos fazer uma dinâmica, né, com todo mundo aqui, vamos repetir, na verdade, o que foi feito no mês passado, que deu bastante resultado. Para refletir esse assunto, se encaixa muito bem agora uma reflexão também, tá? Mas, de que forma? Vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? E aí a gente vai refletir nos pontos que a gente vai falar aqui, tá bom? Então vamos lá? Fechar os olhos, mas sem dormir, hein? Então vamos lá? Podem abrir os olhos. E aí, pessoal? Só tendo um tempo para pensar quanta coisa a gente deixa para depois, né? Mas não é sentimento de culpa que a gente precisa ter, tá? A gente não deve alimentar sentimentos ruins quando a gente pensa na procrastinação. Porque o que ficou para trás ficou. Mas a partir de agora, eu posso fazer pequenas coisas que vão me ajudar, né, a realmente conquistar os objetivos que eu preciso. Pequenas coisas, pequenos atos por dia nos ajudam a vencer a procrastinação. Certo, pessoal? Então que fique aí essa reflexão, né, e todos possam iniciar o seu ponto de partida.